E quando é indicado a cirurgia da endometriose? Então, a cirurgia é indicada para os casos mais graves, para os casos que a gente acomete intestino, bexiga, algum tipo de órgão e que tem o sintoma durante o período menstrual, né? Muitas Uhum. mulheres têm dor para respirar e aí vai fazer diagnóstico, tem endometriose no diafragma, que é o músculo, né, da respiração. Então, assim, a gente tem sintomas diferentes. Tem mulher que tem dor que alastra para as pernas no período menstrual, e aquilo ali, às vezes, é porque a endometriose está pegando o nervo que inerva a região dos membros inferiores e ela tem muita dor nas pernas, Ô, dor gente, que irradia, tem sintomas muito diferenciados, né? isso é muito legal você falar, né, Ju? Tem sintomas, né? Recentemente a gente tem uma paciente, né, que tem um sintoma, assim, bem peculiar, né? E que, inclusive, ela, né, já tá muito bem. E é um sintoma, assim, que Inespecífico, né? totalmente inespecífico, Uhum, né? Então a gente está muito acostumado com, Bárbara, dor em relação sexual, cólica, né? Volume menstrual. Agora a uhum, gente já fala um pouco mais desse estufamento, né? A uhum, gente já fala mais, por exemplo, a minha é em cima da bexiga, né? Um pouco de urgência, algumas demandas mais gerais, mas assim, tem pacientes, por exemplo, que falam assim, Bárbara, eu tenho pacientes ali, né, por volta de 40 anos, eu tava com uma dor de cabeça, que parecia que não passava, né? Então, uhum. assim, quando a gente vai ver, não só isso, né, mas associado a outras demandas, sintomas que às vezes estão ali, né, inespecíficos e que já são da endometriose, né, Ju, que não São. está sendo tratada, né, no caso É, a ali. própria fadiga, né? A gente tem muito quadro de fadiga hoje que a gente não associa e que O às bloqueio vezes, hormonal me ajudou muito em fadiga. é, Eu e que tava às sentindo vezes o cansada bloqueio e às ajuda vezes muito. até dormindo bem, sabe? Eu durmo as Uhum, minhas horas, tomo meu magnésio, faço tudo que eu tenho que fazer, higiene do uhum. sono, mas eu tava sentindo, assim, uma má recuperação, acordando E é cansada. progressivo, né? Vai piorando com o tempo. E muitas vezes a mulher fala assim: ah, é o dia a dia, tô cansada mesmo, né? Não sei o quê. É... E aí, quando faz o bloqueio, que às vezes vê que não era só do dia a dia, a fadiga, mas era realmente da E eu acho que endometriose, tem pessoas melhora também muito. diferentes, né, nesse sentido. Às vezes, igual a minha vida é tão corrida, às vezes, Uhum, né, eu fui prestando atenção em algumas demandinhas, mas assim, até normalizando algumas outras, né? E tem pessoas que já são mais sensitivas, né, uhum, a algumas alterações, do dia a dia mesmo. Então, sim. tem que prestar atenção, né? E essa daqui, ela é muito importante, acho que a gente tem que explorar ela também, né? Quais são os possíveis tratamentos hormonais da endometriose? Então, a O que que gente é tem, usado hoje? a gente usa muito o DIU, né, o DIU hormonal, para tratamento de adenomiose, que é a endometriose da parede muscular uterina. Uhum. Então, tem gente que fala assim, eu uso o DIU, está tratando minha endometriose. Eu falo, não, o DIU está tratando a sua adenomiose, que é a Uhum. parte da musculatura do útero ali que está sem sangramento. Mas ele não bloqueia estrogênio. Então, você tem a produção natural. Então, se você tem endometriose fora do útero, né, fora daquela parte muscular, você não está tratando com o DIU. Então, assim, isso é Uhum. importante esclarecer, que tem muita Sim, gente que acha que colocou o DIU está tratado de endometriose. Não tá, você está fazendo o bloqueio do sangramento. sim. Então, você melhora a cólica, melhora sangramento. Mas a Não tá endometriose tratando. fora dali daquela região, endometriose profunda, grave, você não está tratando. Então, muitas vezes a gente tem que associar um outro tratamento de bloqueio do estrogênio para a gente tratar a que está fora do útero. E para isso a gente vai bloquear principalmente o estradiol, que é o hormônio que alimenta a endometriose. Sim. Então hoje a gente bloqueia com alguns tipos de derivados de progesterona, né, que são as progestinas, que a gente tem vários aí no mercado, mas como é o Dianogeste, Teste. e a gente bloqueia também com gestrinona. A gestrinona é o principal antiestrogênico que a gente tem. E aí a gente tem que tomar muito cuidado, porque se a gente excede a quantidade de gestrinona, a gente vai bloquear demais, e aí a gente bloqueia tanto estrogênio quanto progesterona. E aí Uhum. piora a irritabilidade, piora alguns outros sintomas, e o excesso também do bloqueio pode vir com os efeitos colaterais, queda de cabelo, né, e a oleosidade na pele. Então isso tudo a gente tem que ter o equilíbrio para cada pessoa. Então eu gosto muito de falar que o tratamento ele é individualizado, porque se a Sim, gente bloqueia igual todo não mundo, tem né? Igual jeito. pílula anticoncepcional, como que pode ser igual para todo mundo? Não Sim. é. Cada uma vai ter sensibilidade para aquele tipo de hormônio. Então E tem tem gente que todos os fica bem, cuidados tem gente também que não fica dos com hormônio, exames, né, Ju? De né? fazer até o terceiro dia, né, da Fase do menstruação, ciclo fase do ciclo, específica para poder para saber fazer, para como que saber tá, para saber o que que eu qual uso, que né? você vai usar, exatamente. Então, muitas vezes nem precisa de um bloqueio tão grande, né? E a gente pode bloquear com um tipo de progesterona mais brando, que não dá tanto efeito Sim. colateral, né? Que a gente vai bloquear sem E no final precisar. das contas, eu falo que a gente, como, né, nós como
como profissionais, a gente sempre foca, né? Como está o corpo do paciente naquele momento e nas queixas do paciente, né? Uhum. Então, acredito que é isso também que faça a gente definir qual o melhor Definir o tipo de tratamento. tratamento, né? Exatamente.